Do Maná do Céu para você. Boa tarde. O Maná de hoje é praticar é necessário. Eu vou estar lendo lá em Zacarias 2:9. Se você puder pegar a sua Bíblia para estar acompanhando a leitura, é muito importante. Vamos lá? Porque eis aí agitarei a mão contra eles, e eles virão a ser presa daqueles que os serviram. Assim sabereis vós que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou. Quando hoje de manhã o Espírito Santo me falando sobre praticar é necessário e me levou a ler esse versículo, aqui ele fala exatamente aqui, ó. Porque eis aí agitarei a mão contra eles. Contra o quê? Contra o que está nos oprimindo a viver o novo. E aí você vai falar assim, né? Como assim praticar? Por que não necessário praticar? Por que o Senhor não falou necessário praticar? Não, por que o Senhor está falando praticar é necessário? Porque ontem ele já falou o que é necessário a gente fazer para viver o novo. Só que hoje ele está dizendo para a gente o quê? Para a gente praticar. E aí, quando o Senhor hoje começou a ministrar o meu coração, né? Praticar é necessário, ele estava exatamente me falando o que ontem ele ministrou, né, sobre o pão da vida, falando, né, da importância da gente buscar cedo. Por isso que a palavra fala: buscar primeiro o reino, depois as outras coisas serão acrescentadas. É exatamente o Senhor falando do que? A gente já está vivendo o novo do Senhor. E se você talvez não tenha percebido que você já está vivendo algo novo, faça uma oração rapidinho e fala: Senhor, eu quero viver o novo, o que eu preciso fazer? E o Senhor vai te falar, porque nós já estamos vindo numa caminhada, né, todos os dias, quando o Senhor fala do maná, né? Quando chega o vídeo aí para você, já é uma orientação do Senhor para você, porque o maná é isso, é um alimento que o Senhor entrega para a gente viver o dia, né? Então, se você tá falando assim, nossa, a Gessônia tá falando tanto de novo, de aceleração, né? De bênção, de promessa, não tô vendo nada acontecer. Então aí é porque aí você precisa fazer uma perguntinha para você e fazer uma oração mesmo, falar: Senhor, eu quero viver algo novo, eu quero estar nesse fluir aí desse novo tempo. Eu quero viver essa nova estação aí que a Gessônia tá falando. E aí o Senhor vai falar o que você precisa viver, o que você precisa fazer, o que você precisa praticar, porque cada um de nós, o Senhor vai falar no particular, primeiro no particular. Cada um tem um propósito, então ele vai dar um direcionamento para você, ele deu um para mim, e é assim, porque hoje, quando ele acordou, que eu acordei, que ele foi falar do maná, ele estava falando exatamente o que eu preciso praticar, porque se eu quero ver o novo que ele tem cada dia mostrado pra gente, ele tá falando agora, ó, chegou a hora de você praticar, e ontem ele já nos deu o direcionamento, como que nós vamos praticar? Primeiro buscando ele, porque buscando ele vai nos direcionar o que a gente precisa fazer no dia. Ele vai falar, ó, tem proteção, tem poder, que o poder é ele pra gente fazer qualquer coisa, depende dele. Ele vai falar o quê? Ele vai falar assim, ó, tá tudo, ele vai te direcionar em todos os detalhes. E a gente só precisa fazer a nossa parte, qual é? Primeiro buscar ele, que a palavra fala, buscar é primeiro o reino, então primeiro a gente tem que buscar ele. E aí ele vai, porque hoje de manhã, a hora que eu acordei, né, que eu já agradeço ele pelo meu dia, por eu estar acordada, ele já me entrega o que quando ele falou isso, eu já falei, ai meu Deus, eu vou ter que praticar, por quê? Assim é onde nós vamos mostrar que nós entendemos o que ele falou, porque a palavra é viva e eficaz. Não adianta nada a gente ler, é a mesma coisa de você ler um livro e falar ali, achei interessante. Então, se você ler a Bíblia e não colocar, não praticar, não trazer vida para a sua vida, porque aqui é a palavra viva, aqui é a vida de Jesus, só que nós temos que trazer para a nossa vida e praticar. Então, o Senhor ontem, ele deu um direcionamento, eu tenho certeza que ele deu para você também, porque para mim ele deu e eu tenho certeza que para você também ele deu, porque se você está fazendo todos os dias a liçãozinha de casa que ele tem nos dado, você também vai estar vivendo o novo. Então, é isso que o Senhor está falando hoje pra gente viver o novo, a gente vai ter que praticar. E a gente vai precisar do quê? Da fé. Porque por que a gente precisa da fé? Pra gente deixar o passado, deixar o que tá nos oprimindo, porque o Senhor tá falando, eu vou agitar, e agitar o Senhor vai mexer, porque ele vai mexer nas nossas estruturas. Só dele falar ontem pra mim, o direcionamento que ele me deu, eu já fiquei pensando, nossa, como que eu vou fazer? E esse negócio da gente pensar, da gente ficar preocupada, às vezes gera até uma ansiedadinha dentro da gente, a gente já depender dele, porque aí é quando ele fala, né,
precisamos do poder, e o poder quem dá é Ele, e é Ele que vai fazer todas as coisas, nós só vamos ser um instrumento, mas nós vamos vivenciar o novo, e para isso nós temos que deixar, porque quando Ele fala aqui de agitar, Ele vai, tipo, chacoalhar nós, vai mexer com nós, mexer dentro, né, e às vezes nós não vamos querer, porque tudo que, né, tira a gente do nosso comodismo, do nosso costume de a gente falar, tá tranquilo, tô vivendo uma vida boa, tá tudo tranquilo, só que aí você também não vive o novo. Eu quero viver o novo. Então, quando o Senhor falou ontem, eu confesso que não foi fácil, o Senhor me entregou a direção que Ele me deu, mas eu tô disposta a viver o novo. Então, eu falei, Senhor, eis-me aqui, mas eu preciso da tua ajuda. Aí hoje, a hora que Ele me acordou, Ele falou, praticar é necessário. Tipo, vamos, filha, levanta e vai, começa. Não dá pra você ir assim, e às vezes o começar, que eu tô falando, não é exatamente você ir lá, não, às vezes é algo que você vai ter que falar, Senhor, eu entrego, é algo que às vezes é você deixar, porque às vezes a gente tá querendo trazer o velho para viver o novo, querendo encaixar no novo, e não é. O Senhor é novo, Ele vai trazer pra gente. No entanto, que ontem, a hora que Ele falou do pão da vida, Ele deu exatamente o quê? O alimento pra gente, foi Ele que entregou o alimento. E o novo é a mesma coisa, Ele que vai nos dar. Ele só vai nos levar, Ele já está nos preparando. Lembra que já tá tudo preparado para nós? A promessa já tá. Quando Ele dá uma promessa pra gente, já tá tudo preparado, só que aí é aquele negócio, Ele fala pra gente, Ele mostra pra gente que a gente não tá preparada. E esses dias eu comentei num vídeo falando, hoje eu percebi que eu ainda não estou preparada para viver tudo ainda que o Senhor tem me falado. E é isso que o Senhor faz, Ele vê a nossa dependência. Então agora hoje, quando Ele fala praticar é necessário, Ele falando, vamos, filha, ontem eu te entreguei, agora hoje você precisa pôr em prática, porque isso a gente vai mostrar para Ele, pro Senhor, né, que nós estamos crendo, porque a fé é isso, a fé é crer sem ver. E aí, como que a gente faz? A fé, a gente dá o primeiro passo, a gente coloca o pé e o Senhor já tem o chão preparado, a gente tem que crer que ali a gente vai pisar e não vai afundar, isso é fé. Então o Senhor tá falando o que pra gente? Pratica. Vamos lá, vamos ver se você creu no que eu te falei, você tá querendo mesmo viver o novo. E aí eu vou trazer uma ilustração aqui que eu fiquei pensando na escola, na faculdade, que quando a gente tá lá na aula, o professor fala, hoje nós vou entregar vocês vão fazer um trabalhinho. E aí ele entrega para um aluno e um aluno vai entregando para todo mundo lá as folhas lá e fala, cada um vai fazer o seu trabalho. Coloca seu nome e ele fala o que é o trabalho, porque cada um tem um propósito. Só que aqui a gente fala, né, aqui o nosso professor é Deus. Eu também sou aluna, eu também tô igual você, o Senhor me deu uma direção, então eu também vou ter que fazer meu trabalho, e o nosso trabalho é individual. Só que depois a gente faz, depois nós compartilha como fala, no coletivo. Então, para cada um tem um propósito. E, né, depois o projeto é um só, mas propósito para cada um, Senhor, porque Ele dá dons, né? Para cada um Ele deu um dom, então cada um dá uma habilidade, então Ele vai falar a direção exatamente para o seu propósito, igual Ele falou para o meu propósito, para eu viver o meu propósito, e isso tem é o novo, só que para isso a gente tem que estar atento à voz dEle. Se você ontem, né, assistiu o vídeo e falou, deixa eu ver o que a Gessônia falou, né, e às vezes só fica olhando pro vídeo que eu gravei, não faz isso não, sabe o que você faz? Traz para sua vida, porque agora já não sou mais eu aqui já é o Espírito Santo falando com você, porque é maná do céu para você. Então, quando você for assistir meu vídeo, você já faz uma oração, fala, Senhor, estou com meu coração aberto, eu quero receber, e pratica, porque aí você vai estar vivendo o novo também, porque esse é meu desejo, que você viva o novo, porque eu já estou vivendo um novo tempo, e o meu desejo é que você viva também. Então, se ontem você assistiu e não sentiu nada, não viu nada, não mudou nada, volta lá no vídeo, assiste de novo com atenção e fala assim, Senhor, o que eu preciso fazer? E Ele vai te dar um direcionamento. Eu creio que na hora que Ele estiver falando ao seu coração, ministrando, Ele já vai te falar, porque foi assim ontem comigo, já foi me dando direcionamento, e hoje de manhã eu falei, meu Deus, ontem a hora que Ele falou, parecia que era assim, algo, você fala, meu Deus, como que eu vou conseguir? Mas hoje quando Ele fala, praticar é necessário, Ele tá falando, eu tô com você, porque hoje eu falei, meu Deus, como que eu vou, né, como que eu iniciar, não sei nem como, mas aí a dependência é essa que o Senhor quer, a gente depende dEle, porque o projeto é dEle, o propósito é dEle, e nós somos só um instrumento, e nós temos que depender dele. Por isso que fala do maná do céu para você, por isso que não é o maná de ontem, não é o de amanhã, é o de hoje, é o que a gente vai viver hoje. Por isso que a primeira coisa a gente tem que perguntar para ele, como que eu vou fazer? Ele vai te falar tudo que você precisa hoje.
Ele vai te dar a direção, Ele vai te dar livramento, Ele vai te dar mostrar o caminho, Ele vai falar o que você precisa fazer hoje. Por isso que, né, o meu conselho é esse, que todo dia de manhã tenha seu momento com o Senhor, para que Ele possa te dar a direção, para que você não chegue à tarde e faça coisa que não estava no propósito dEle, não estava na agenda dEle. E aí você cansou, você fez coisa e não concluiu o propósito. O Senhor quer que todos os dias a gente conclui o propósito dEle, porque nisso nós vamos estar chegando cada dia mais a chegar perto das promessas, a viver as promessas, a viver o novo, a estar indo para a eternidade e alegrando o coração do Pai, porque Ele não dá um projeto, um propósito pra gente, né, deixar engavetado. Não, Ele dá porque Ele confia e sabe que nós vamos fazer e que nós estamos com anseio de fazer. E o Pai sabe quem está com desejo. Então, que o meu desejo seja esse, que você já esteja vivendo novo e que você, né, pratica, né, para você ver já o que o Senhor já te entregou ontem e assim, deixa tudo que tiver de passado e viva o novo, porque o Senhor quer que nós vivemos o novo, e o novo de Deus, passado já foi, é o novo. Então Ele está te entregando algo novo, como Ele entregou algo novo hoje para mim, para uma direção para eu viver, e hoje é o praticar, para a gente ver, para a gente ir para um novo nível, né? E assim, né, falando, quando Ele fala de agitar, não fica com medo, porque vai nos tirar do nosso conforto, mas a gente tem que lembrar que Ele está no barco junto com a gente. Vai vir a tempestade, mas Ele estará junto com a gente, porque tudo é Ele que deu a direção. Se é Ele que deu a direção, Ele sabe aonde nós vamos chegar. Nós só precisamos segurar na mão dEle, não olhar para os lados, não ouvir outras vozes, e somente a direção dEle, tá bom? Vou fazer uma oração, vamos lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Senhor, por esse maná. Quero te louvar e te agradecer, Pai. E dizer, Pai, que nós dependemos de Ti para praticar. Sabemos que o Senhor fala, praticar é necessário para a gente viver o novo, mas todo o nosso praticar, Senhor, nós dependemos de Ti, Pai. Que nós possamos, ó Pai, desprender do velho, de estar, Senhor, com o coração aberto a viver o novo mesmo, Pai, mesmo, Senhor, com medinho, porque o Senhor fala na Tua palavra que a gente não precisa ter medo, que o Senhor vai estar todo o tempo com a gente, que nós temos que ser forte e corajoso, Pai, que nossa fé seja maior agora, Pai, de nos entregarmos, ó Pai, de todo o coração para vivenciar, Pai, viver tudo que o Senhor tem, para a gente não ficar parada no tempo, Pai, vendo tudo acontecer e falar, não estou participando, que nós possamos, ó Pai, cada um de nós aqui, Pai, fluir, Pai, nas suas águas e saber, Pai, que há algo novo que o Senhor tem para nos entregar, Senhor, e é leve, Pai, é leve, e assim é minha oração, Pai, que cada um veja que tudo que for impossível é do Senhor, e o possível nós podemos fazer, por isso que o Senhor está dizendo para a gente praticar, e que o impossível nós sabemos que o Senhor já fez, que está pronto, nós só precisamos ter fé e seguir em frente. Assim é minha oração. Ser com cada um, fortalece cada um, Pai, que cada um agora desprenda de tudo e viva o novo que o Senhor tem. Em nome de Jesus, é no nome que há poder que eu oro. Amém. Se inscreva, compartilha, dá seu like e deixa Jesus te usar, tá bom?